nossa aula de hoje, tá bom? Nós estamos na aula de número 3 da nossa matéria de angiologia, né? Que é do nosso cursinho aqui de teologia. E nessa aula estaremos falando a respeito sobre anjos bons e anjos maus, explorando um pouquinho esse trecho aí, explorando um pouquinho nessa área, tá bom? Lembrando que qualquer pergunta, tá? Qualquer pergunta, coloca aí, tá bom? No comentário, para a gente poder explorando um pouquinho, tá? Aí nós vamos estar explorando um pouquinho mais, tá bom? Então tá. Então, o que seria anjos bons e anjos maus? Vem logo na mente, né? Muitas pessoas até mesmo comentam, pastor, mas quem criou todas as coisas não foi Deus? Né? Não foi Deus que criou todas as coisas? Então por que anjos bons e anjos maus? O que seria exatamente isso, né? O que seria exatamente isso? Anjos bons e anjos maus. Então, amado, lembrando que eu quero voltar. Deus abençoe também, o Valdeci está conosco, Kátia e Evandro também estão conosco. Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus. Então, voltando para cá. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Pronto, fixando toda a criação de céus e criação de terra, tá bom? E nisso, quando se fala a respeito de criação de céus e terra, nós, né, temos aí a criação de tudo que neles há, né? E aí nós temos os anjos bons. E então, ali estão os anjos bons, tá bom? Então ali você vai encontrar toda a sorte, né, de anjos, a classificação de anjos, né? Anjos, arcanjos, querubins, serafins, como nós vimos aí nos estudos, né, nas aulas passadas. Então você vai encontrar aí toda a sorte de anjos, tá bom? Então, no princípio Deus criou essas coisas, Deus criou todas as coisas, tá? E como, por exemplo, eu perguntar assim dessa forma, até mesmo para você ter ideia. Um tempo atrás, nós estávamos no horário de almoço, se eu não me engano. Estava eu e um pastor lá no trabalho e mais algumas pessoas ali. E eu estava comentando, porque eu estava escrevendo um livro, eu tenho vários escritos aqui. Eu estava escrevendo um livro e o tema do livro era assim, haviam duas árvores no jardim. Aí a pessoa olhou assim e falou assim para mim, falou, mas tem coisa errada, como assim duas árvores no jardim? Né? Havia a árvore da vida, né? Havia árvore, não, eu falei, não. No jardim haviam duas árvores, né? A árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Essas duas árvores havia no jardim, né? Não somente a árvore da vida. Então, há muita dúvida ainda com relação a isso para muitas pessoas. Eu não estou falando assim simplesmente de um membro, tá? Eu estou falando assim de um pregador, né? Alguém que prega a palavra de Deus. Exatamente, estava comentando isso com a gente, né? Mas havia uma árvore só. Não, de maneira nenhuma. Deus criou e Deus formou todas as coisas, tá? Mas eu vou ler para você um versículo que diz aqui, olha, eu já volto no assunto diretamente, tá? Mas eu vou ler para você, eu separei aqui um versículo que está escrito em Isaías capítulo 45, versículos 6 e 7. Diz assim: para que saiba, até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Bom, aqui já causaria muita confusão na mente de muitas pessoas, né? Eu teria que entrar naquela questão de unidade composta e unidade absoluta, que nós já estudamos aqui, né? O que é unidade composta e o que é unidade absoluta. Bom, mas enfim, aí continua dizendo: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz, né, e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então, ou seja, mas o Senhor não criou, o Senhor não formou ali, olhando para a questão de anjos também, claro, né? O Senhor não formou o anjo ou não criou o mal, né, para que o homem provasse do mal, de maneira nenhuma. O Deus criou o mal, né, mas para que o homem pudesse dizer não a ele, né? O homem dissesse não ao mal, exatamente como foi a ordem lá no Jardim do Éden. Todas as árvores você pode comer, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Essa é a intenção de Deus. Esse foi o propósito de Deus, né? O homem atropelou a palavra de Deus, né? Como também o céu, né? Todos os anjos estavam na qualidade de bons, né? E eles todos estando nessa qualidade de bons, o que nós imaginamos, né? O que
que nós pensamos aí? Olhando todos os anjos assim na qualidade de bons no céu. Você já imaginou? Todos no céu, né, na qualidade de bom lá? Ó, só para você ter ideia, eu vou ler para você algumas passagens aqui. Uma que está escrita aqui no livro de Isaías, capítulo 14, tá? E também capítulo 14 de Isaías, aqui a partir do versículo de número 8. Eu vou ler a partir do 8 para dar um contexto legal aí. Lembrando que, deixa eu te explicar uma coisa antes de eu falar, antes de eu ler esse versículo, deixa eu te explicar uma coisa, aquilo que nós comentamos. Diferente dos planos de leitura que nós simplesmente lemos, para nós lermos para estudo, é interessante e extremamente importante nós analisarmos algumas coisas, tá bom? Antes de nós chegarmos à conclusão, tá bom? Claro, e debaixo da orientação de Deus, né? E ali dentro de uma regra que precisa existir para que a gente possa entender a Bíblia. Então, há profecias que são profecias para dois tempos. Eu não sei se você sabe, por exemplo. Mas há profecias que são profecias para dois tempos. Por exemplo, Isaías capítulo 9, 6, 6, 9, diz assim: o menino nasceu, o filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, o principado estava sobre seus ombros, né? E o governo estava sobre seus ombros, e o seu nome será... Deixa eu ler aqui para você, tá bom? Deixa eu parar de enrolação, que eu não lembro exatamente com todas as palavras, então vamos ler aqui, vamos lá, vou ler para você. Isaías, é bastante informação, irmãos. Por isso que é interessante a gente estar aí lembrando sobre as passagens bíblicas, né? Onde é que está escrito. Ao vivo é assim mesmo, né? 9:6, isso, 9:6, Isaías 9:6. Olha o barulhinho da página da Bíblia, né? Aqui, ó. Isaías capítulo 9, verso 6, está escrito assim, ó. Olha o que eu procurei agora, encontrei agora. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aqui, essa é uma profecia para dois tempos. Aqui está direcionando essa palavra, né, a um rei, né, mas claro, falando também a respeito do Messias. Então essa profecia é para dois tempos. Ela se cumpre aqui e se cumpre lá. Então até essas coisas é interessante a gente estar estudando. Quem sabe um dia desses nós vamos parar para nós estudarmos sobre as profecias, né? Como interpretar uma profecia, enfim. Tem pessoas que pegam uma profecia e acham que é aquilo mesmo e pronto, e acabou. De maneira nenhuma, ela precisa ser analisada, ela precisa ser colocada no grau de interpretação dela para que a gente possa chegar até um lugar, tá? Até um denominador comum, tá bom? Então aqui, olha só, eu vou ler para você o que está escrito em Isaías capítulo 14, no versículo de número 8, diz assim: até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por sua causa e dizem: agora que você foi derrubado, nenhum lenhador vem derrubar-nos. Olha só, vou ler, presta atenção. Eu só estou lendo aqui para dar um contexto para você, tá? Agora, eis a questão. Nas profundezas do Seol está todo agitado para recebê-lo. Quando chegar, por sua causa, ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele traz, ele os faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Você presta atenção? Você presta atenção quando a gente fala assim a respeito do mundo jaz do maligno? Quando a gente fala assim, por exemplo, que os governos, por exemplo, esse governo, por exemplo, que nós estamos tendo aqui, por exemplo, no Brasil, ele não é assim um cristão, mas ele tem princípio cristão, sua esposa é cristã. Não mataram ele, não sei porquê ainda, pelo menos foi tentado matar ele. Mas assim, as trevas, elas não permitem que a luz venha reinar. Porque o governo é do maligno. Porque o príncipe desse mundo é o maligno e o mundo está nas mãos dele. Então, olha só. Vou ler mais uma vez. Por sua causa, ele desperta os espíritos dos mortos. Aquela coisa que a gente vê, né? Na questão do espiritismo, né? Todos os governantes da terra. Todos quem? Todos os governantes da terra. Ele os faz levantar dos seus tronos. Todos os reis dos povos. Todos responderão e lhes dirão: você também perdeu forças como nós e tornou-se como um de nós? Olha só. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto
com o som das suas liras, sua cana é de larvas, sua coberta, sua proteção, sua coberta de vermes. Aqui está falando a respeito justamente daquilo que envolveria, né, Satanás, né? Aquele que caiu, né? Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada ou filho da alva, dependendo da sua tradução. Como foi atirado à terra, você derrubava as nações. Você dizia no seu coração, olha só, você dizia no seu coração, subirei aos céus, e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, acima dos anjos de Deus, ou seja, no lugar do trono de Deus, ele ocupará esse trono. E me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei eu estou lendo o capítulo 14, versículo 14 de Isaías. Subirei mais alto do que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Olha só. Esse foi o problema de Lúcifer, que até então era chamado e era tido, né, como um anjo de luz, perfeito na sua formosura, né, na sua formosura, mas ele tinha esse livre-arbítrio também, essa liberdade de escolha, né? Por isso que para ele não houve o perdão, porque embora ele tivesse essa escolha, essa liberdade como o homem também tem, mas ele tinha todo o acesso, né? Ele tinha todo o suporte dos céus, né? E ao lugar onde ele já estava. Então, olha só. Vou continuar lendo aqui o versículo 15 do capítulo 14 de Isaías. Mas as profundezas do Seol, Geena, Seol, Hades, Tártaro, mesma coisa, será levado e irá a fundo do abismo. Os que olham para você admiram a sua situação e o seu respeito perderam. É esse homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos? Aqui, como eu comentei com você, ela fala a respeito de a profecia para 2 tempos. Então, aqui algumas palavras você vai entender, né, para quem é direcionada também. Então, é uma profecia para 2 tempos. Em Ezequiel, capítulo 28, também faz um pequeno comentário a respeito dessa queda, né, de Lúcifer, que foi lançado para a terra ali com a terça parte dos anjos, onde ele convenceu, e houve supostamente ali uma promessa para eles, né, porque ele envolveu a terça parte dos anjos e nessa ele arrastou, né? E algumas pessoas até comentaram há tempo atrás, quando a gente falava sobre isso, né, pastor, mas eles foram enganados, né? Foram enganados, mas a verdade existia, né? Foi dita uma verdade para eles, eles não poderiam deixar com que a mentira prevalecesse. E eles deixaram com que a mentira prevalecesse e eles caíram mesmo, perderam o seu lugar, não foi encontrado mais. Eles, infelizmente, se perderam, tá? Lembrando que se você quiser deixar um comentário, você fica à vontade, tá bom? Minha paz a todos, o Evandro e a Cátia estão conosco também, tá? A pastora Vera está conosco também. Tem aqui também na nossa sala de bate-papo aqui ao vivo, a Ana Paula, Paulo Vitor também, eles estão aqui com a gente. E a mãe está aqui também, a pastora está aqui também. Então, querido, voltando aqui, então, a respeito desses anjos, né, anjos bons e anjos maus, o Senhor criou tudo bom. Tudo o Senhor criou é bom. As coisas se perverteram e elas se tornaram más. Elas se tornaram más, né? Até próprio, por exemplo, quando você olha lá em Gênesis capítulo de número 6, quando fala a respeito da corrupção do gênero humano, né, Deus ele se entristeceu por ter criado o homem. Por que entristeceu? Porque ele se entristeceu, porque ele criou o homem bom. Ele criou e disse é bom. Mas a perversidade tomou conta do coração do homem e bateu uma tristeza no coração de Deus. E é por isso que ele diz, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, ou não permanecerá. Em algumas traduções você vai encontrar essa expressão. Não permanecerá para sempre o meu espírito no homem, pela maldade do homem, por causa dessa corrupção toda. Mas enfim, voltando para cá, nós entendemos que os anjos bons, né, muitos deles se tornaram maus, pelo desejo que houve no coração deles, porque perverteu ali a mente e o coração deles, tá? Então, quando eu olho para cá, querido, eu olho para a palavra de Deus, né, o que eu entendo, querido? Porque assim, eles têm suas atividades. Quais são as atividades ali dos anjos, né? Nós vimos algumas atividades dos anjos bons, né, também das suas classificações, né? Esse é um assunto da teologia sistemática, tá? A geologia.
Nós entendemos que nós vimos aí na aula passada, ou nas aulas passadas aí, sobre alguns trabalhos dos anjos, né? Algumas atividades dos anjos bons, alguns momentos em que eles participaram, alguns momentos especiais, como no nascimento de Jesus e tantos outros momentos aí, né? E nós entendemos e nós vemos também, né, que todos eles são criaturas de Deus, né? E todos eles foram criados ali para o bom. A condição original deles é que eles são bons, né? Porém, os anjos bons, eles têm um privilégio aqui diante do Senhor, porque eles são chamados de anjos eleitos. Olha só, anjos eleitos. Isso está escrito em 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 21. Né? Então, claro que evidentemente que eles receberam essa graça, né? Aí para mostrar realmente essa diferença. E o Senhor sempre vai fazer essa diferença, né, entre aqueles que pecam e aqueles que não pecam. Sempre vai existir uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O próprio Deus, ele vai fazer essa diferença. Não é uma acepção de pessoas, mas ele vai fazer essa diferença. E anjo também, querido, anjo também ele significa ali mensageiro. O anjo, eles têm ali os seus exércitos, eles têm ali os seus aliados. Em Daniel capítulo de número 9, no versículo de número 21, ali naquele meado ali, nós encontramos, você lembra da oração de Daniel, que eu comentei com você? Então, Daniel orou, né? Então, isso é o que acontece no mundo espiritual. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa organização, tá? Então, Daniel orou, buscando algo da parte do Senhor. Deus já ouviu e mandou a resposta. Isso foi o que o próprio anjo disse. Deus ouviu e mandou a resposta. Porém, nos ares, a resposta de Daniel foi bloqueada através de um espírito mau. A Bíblia usa a expressão lá em Daniel de príncipe do reino da Pérsia. Então, é um principado. Quando a gente fala em principado, principado, potestade, dominadores, nós estamos falando a respeito de organização. Né? Aí eu tenho que me remeter lá para Mateus capítulo 8, quando aqueles demônios, eles dizem assim para Jesus, pedem para Jesus, imploram para Jesus, não nos mande fora dessa província, porque naquela região é que onde eles atuavam. Né? Eles podem, por exemplo, sair da pessoa, mas da província, da região em que eles atuam, foi dada essa liberdade a eles. Né? Então, é a região que eles atuam. Mas nas pessoas, eles têm essa liberdade de serem, no nome de Jesus, expulsos. Mas dos lugares não, porque a pessoa ela tem que dizer não para o mal, né? Como nós acabamos de comentar. Bom, voltando aqui para Daniel. Então, aí ficou presa a oração ali de Daniel, ali, juntamente com esse outro anjo, porque esse anjo era um anjo mensageiro. Então, cada anjo ele tem sua função específica no reino de Deus, no mundo espiritual. Então, ele ficou travado nos ares, né? Aí, depois desse dia, aí entra essa questão de 21 dias, né? Aí veio aquele outro anjo guerreiro e libertou, né, o anjo mensageiro que trouxe a resposta para Daniel. E aí, então, ele explicou tudo isso que eu estou falando para você. Houve esse bloqueio no céu, mas desde o primeiro dia de oração, Deus já havia ouvido ali a oração dele e respondido. Porém, houve esse bloqueio no mundo espiritual. Tá? Então, quando a gente olha e a gente fala a respeito disso, querido, é bem interessante, sabe? Porque muitas pessoas, às vezes, elas acabam levando essa questão de anjo por um outro lado. Tá? Lembrando que o anjo não é para ser adorado, venerado de forma nenhuma, nem cultuado. Tá bom? Quando, por exemplo, se fala a respeito de anjos, nós entendemos, sim, a Bíblia nos faz entender que são criaturas de Deus que estão ali ao nosso favor, ao nosso trabalho. Eles estão à disposição de nós. Essa é a função dos anjos. Nós podemos pedir, por exemplo, para que Deus mande um anjo. Por exemplo, eu vou para a casa de alguém, vou orar na casa de alguém, ou vou para tal lugar. Eu posso pedir para que Deus mandar um anjo, né, à minha frente para preparar o caminho, preparar o território, já ir preparando todas as coisas, né? Acalmar a situação, e ele vai fazer, porque ele está à nossa disposição. Tá? Quando, por exemplo, não sei se você sabe, mas na estrada, por exemplo, existem anjos maus, que eles ficam, por exemplo, trazendo acidentes, né? Eles causam acidentes, aliás, nas estradas. Anjo da morte, por exemplo, quando, eu não lembro, eu acho que é a Regis Bittencourt, se eu não me engano, rapaz, esse negócio de rodovia, eu peco assim muito nisso, mas eu acredito que a Regis Bittencourt, um trecho dela, se eu não me engano, é chamado de Rodovia da Morte, assim, pelo fato de ser muito perigoso, né, alguns trechos assim, alguns mais conhecedores aí de estradas me corrijam aí, mas há uma rodovia que ela tem esse nome para você ter ideia, mas
no trânsito, para você ter ideia. Você percebe que o camarada, ele pode ser o sujeito mais calmo que for. Eu não sei que espírito mal que atua nessa área, rapaz, não sei dizer para você. Mas você percebe que o sujeito, ele pode ser o camarada mais pacífico da face da Terra. Quando ele entra num carro, ele assume a direção, ele entra ali no trânsito, pega aquele congestionamento, uma fechada daqui, alguém que vira sem ligar, dar o sinal, alguém que, poxa, rapaz, o sujeito, a pessoa se transforma praticamente e você vê tantas coisas acontecerem aí no acidente, em acidentes, né? Em trânsito. Mas algo sobrenatural acontece. Nós sabemos que acontece. O trânsito mata mais pessoas do que a guerra. Nós sabemos disso. Então, você vê aí como as coisas elas são. Então, quando nós falamos a respeito de anjos, né? Os anjos são aqueles que guardam, os anjos eles são anjos que guardam também, né? E nós entendemos também, a produção está aqui comigo, e nós entendemos também que, por exemplo, sabe quando lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 24, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, o que aconteceu lá? Aconteceu que Deus não queria que eles voltassem para o jardim. Eles foram expulsos, mas eles poderiam voltar. Poxa, a porta está aberta, né? Deus colocou anjos, né, com a espada. Bom, eu vou ler com você aqui, ó. É Gênesis capítulo 3, verso de número 24. Eu vou ler com você aqui na minha Bíblia online, aproveitar que ela está aberta. Gênesis capítulo 3, versículo de número 24 da palavra de Deus. Já vou aqui nos meus comentários, tá? Diz assim, olha, depois de expulsar o homem, Deus não pediu licença, Deus expulsou. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma guarda, querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida, ou seja, para que ele não comesse da árvore da vida pelo fato de ele estar em pecado. Ele poderia comer da árvore da vida se ele não estivesse em pecado, né? Assim como representa também a ceia, tá bom? Não é legal, interessante a pessoa participar da ceia se ela está em pecado, se ela não se consertou com Deus. É exatamente isso, tem esse simbolismo aí, olha só. Então, quando ele estava bem, ele poderia comer da árvore da vida sem problema, mas quando ele estava em pecado, se ele comesse, aí seria irremediável, aí não teria conserto, porque ele em pecado ele participou de algo eterno ali, não seria legal. Então, aquilo que nós comentamos, né? Se acerta, peça perdão para Deus, depois você participa. Então, justamente isso. Se acertou aqui com Deus através de Jesus Cristo, então futuramente vai participar da árvore da vida. Então você percebe, querido, que essa função dos anjos são muitas funções dos anjos. Mas anjos bons, aqui eu vou comentar com você a respeito de, por exemplo, serafins. Serafins, eles são mencionados aqui no livro do profeta Isaías, né? Que eles ficam ali ao redor do trono de Deus, né? Isaías capítulo 6, versículo de número 2. Isaías capítulo de número 6, versículo de número 2 da palavra de Deus, está escrito assim: acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e a terra está cheia da sua glória. E quando se fala em anjos, né, se tem classificação de anjos, tanto anjos com asas, anjos normais, assim, em forma de ser humano, né? Quando ele toma a forma do ser humano, ele não se transforma no ser humano, tá bom? Ele simplesmente toma a forma, porque os anjos, eles têm essa característica, tá? O próprio apóstolo Paulo mesmo, quando ele vai falar a respeito de enganadores, né? Ele diz assim, bom, até Satanás, ele pode se transformar em anjo de luz para enganar os escolhidos. Então, alguma coisa foi tirada de Lúcifer, né? Todas não, tá? A perfeição dele, a beleza dele foi tirada, né? O acesso livre que ele tinha ao céu, isso sim nós vemos que isso foi tirado, lá não é o lugar dele mais. Porém, a sabedoria dele, você vê que isso não foi tirado. Ele é extremamente astuto, então ele age com astúcia que as pessoas elas nem imaginam, né? E por isso muitas vezes engana aí muitas pessoas. Deixa eu ver os comentários aqui. A Joana, paz a todos, Deus abençoe a senhora. Amém, Joana, Deus abençoe a sua vida também. Também a Maria, a Regis Bittencourt, sim. Obrigado, Maria, pela confirmação. A ordem eu ouvi Gênesis.
Que Deus colocou anjos com espadas, sim, é isso mesmo. Guardando, né, para que eles não voltassem e aí em pecado, porque Deus precisaria consertar aquela situação antes para que depois eles pudessem estar participando, né, voltando a ter essa comunhão aí com Deus. Você percebe que depois que houve o pecado, Deus não conectou-se direto com o homem, mas sempre utilizando ali um representante, né? No caso lá no passado tinha lá alguma classificação específica de anjo único, por exemplo. Nós podemos olhar, por exemplo, a classificação única de anjo. Nós olhamos para o arcanjo Miguel, é uma classe única de anjo. Você não vê tantos arcanjos Miguéis, você só vê um arcanjo Miguel só, né? E você vê também a respeito de querubim da guarda ungida, que era Lúcifer na época, né? E ele perdeu esse cargo, esse lugar, essa função. Mas você vê essas duas classificações de anjos que eram únicas, tanto querubim da guarda ungida como também aí o arcanjo Miguel. São classes únicas aí de anjos, tá bom? No livro apócrifo, nos livros apócrifos da Bíblia Católica, você vai encontrar alguns nomes de anjos aí, Rafael, tantos outros nomes aí que, capaz, Manuel, uns negócios loucos aí. Você vai encontrar algumas coisas que não tem relação nenhuma com a Bíblia, tá? A Bíblia dá simplesmente o nome de alguns anjos ali, 2, 3 nomes, a Bíblia não explora-se dessa forma. Então, os livros apócrifos aí, o nome já diz, são livros apócrifos, livros ocultos, livros não inspirados por Deus, tá? Livros não contidos ali no canon. Nós já estudamos sobre canon em outro tempo aí, tem até numa das apostilas passadas aí, tá? E também, querido, quando nós olhamos para, como eu já comentei com vocês, isso aqui eu já comentei, né, sobre principados, potestades, tronos, domínios ou dominadores, assim como eu comentei com você. Olha só, deixa eu explicar algo para você. Toda cidade, ela é dominada por uma classificação ou por um grupo de demônios, por uma legião de demônios. Funciona assim. Nós temos uma legião de demônios? Sim. Deixa eu te explicar. Qualquer pessoa, por exemplo, que é líder de missão, qualquer pessoa, por exemplo, que trabalha com missiologia, faz trabalho de missão externa principalmente, a pessoa vai dizer isso para você. E ela vai confirmar isso que eu estou falando para você. Antes da pessoa ela ir para um território, ela ir para uma área, para uma região, para explorar, para fazer obra missionária, o que essa pessoa faz? Ela procura saber tudo a respeito daquela cidade. População, sobre a criminalidade. Ela sabendo da criminalidade, ela já tem ideia do tipo de espírito que age ali. Sobre as coisas que acontecem no dia a dia na cidade, né? Sobre o que tem na cidade, se tem indústria, se tem o comércio que prevalece, se, por exemplo, enfim, querido, tudo a respeito. Ela faz um levantamento da cidade. Ela vai ter, assim, se tem, por exemplo, igrejas católicas, igrejas protestantes, essas lojas aí, ela faz um levantamento de tudo. Ela vai ter ideia, né? Por exemplo, a gente tem um bairro aqui na cidade de Sorocaba, eu comentei já tempo atrás, e nesse bairro, na igreja que nós estávamos lá, nós ficamos auxiliando 4 anos lá, trabalhando como auxiliar de pastor. E nessa igreja, olha, eu acredito que eu era casado, eu, o pastor, e um diácono só, eu acho. Acho que eram no máximo 4 casais casados. O restante, os demais, todos assim com a vida assim toda enrolada. É amigado, sabe, parente de quem matou não sei quem. O índice de violência é muito alto. Então o que nós entendemos? Há um principado, né, que age naquela região. Né? Há um grupo, né, que age naquela região. Então, e pessoas embriagadas, pessoas drogadas. Então há um principado que age. Então a autoridade espiritual está lá e delega autoridade ali aos seus demônios para agirem dessa forma. Então o grupo de pessoas que agem lá, exatamente assim. Tinha, por exemplo, um tempo atrás, aqui perto do bairro Jardim Marise, aqui próximo do bairro onde eu moro, próximo do aeroporto, o pessoal chamava o bairro, sabe como, querido? Senta na cadeira aí. Mas o pessoal chamava o bairro de Inferninho. Inferninho. Inferno em pequena proporção. Para você ter ideia de como era que essa região, muito violenta, e aquele bairro, por exemplo, o bairro todo praticamente era formado de prostíbulo. Era prostíbulo ali.
Então, praticamente todas as casas que estavam ali, ou na sua maioria, eram zonas de prostituição e as pessoas frequentavam de monte. Então, havia um espírito que agia, que atuava naquele lugar e fazia com que as pessoas daquele lugar, né, se aliassem, se achegassem aí a essa condição, né, essa condição aí caótica, tá? Então, anjos maus. Os anjos maus, quando nós falamos a respeito de anjos maus ou potestades, a palavra potestades, ela tem por tradução também autoridades, tá bom? São espíritos imundos aí que estão investidos de autoridade para realizar propósito maligno. Pastor, por que Deus dá autoridade para ele para realizar obra maligna? Da mesma forma que dá para nós, para realizar a obra de Deus. Então, aquilo que nós comentamos, a questão não é o que existe do lado mal. A questão é que o que nós vamos fazer com aquilo que é de bom e está em nós. Então, o mal ele sempre vai existir, mas ele nunca pode prevalecer sobre as nossas vidas. Por mais que muitas vezes ele tente, nós precisamos, se caiu, se tropeçou, sacode pó, levanta a cabeça e vamos embora. Bola para frente, não ficar olhando para algum tipo de condenação que venha a ser lançada sobre a tua vida, mas olhar sempre para frente, tá bom, querido? Então, continuando aqui, querido, nós entendemos que o chefe de todos esses é o diabo. O diabo não é um nome, tá? Guarda isso no teu coração. Diabo não é um nome, diabo é um, vamos dizer assim, quer dizer adversário, é o significado da palavra diabo. O nome é Satanás, Satanás é um nome, tá? Diabo não. Então, o diabo ele é o chefe, vamos dizer assim, dessa organização, né? E ele é, obviamente, claro, o Deus desse mundo, o Deus desse século, o príncipe desse mundo, né? E dentro desse propósito aí, nós entendemos que todos estão ali debaixo do seu domínio. Ele não é onipresente. Ele não é. Aliás, os anjos no geral, tanto anjos bons quanto anjos maus, não são onipresentes, não são oniscientes, não são onipotentes, tá? Eles vivem debaixo de autoridade, né? E eles vivem ali à base de informação, tá? Até mesmo se você for estudar, por exemplo, eu espero que você nem chegue a estudar essas coisas, mas, por exemplo, lendo e estudando, por exemplo, sobre livros de ocultismo, livros assim que a gente estuda aí, tanto Daniel Mastral como Rebecca Brown e tantos outros autores aí, você vai ver que pessoas que participaram desse meio também, né? Ele não, até mesmo sacrifício humano, coisa assim desse tipo, dessa natureza, que Satanás ele exige muitas vezes, os sacrifícios não são feitos no mesmo momento. Meia-noite. Não. Um é feito meia-noite, outro sempre posteriores, sempre um posterior ao outro. Por quê? Para que ele possa estar nesses momentos. Porque ele não pode estar em todos os momentos assim ao mesmo tempo. Ele não pode. Ele não é onipresente. O onipresente é Deus. Deus consegue estar em todos os cultos ao mesmo tempo, independente do horário e dia. Deus está. Mas Satanás não. Satanás ele é limitado. Então ele vive debaixo de informações. Para você ter ideia, não se engane. Pouco tempo atrás, eu no centro da cidade aqui de Sorocaba, tinha um rapaz que o pessoal admirava e jogava confete, sabe? É assim, por exemplo, o sujeito ele pegava aqui o RG de alguém, sabe? Ele pegava o RG de alguém, me dá um RG seu aí. Ele nem olhava, falou, não vou nem olhar. Eu não vou nem olhar. E a filha dele, sabe, do outro lado da roda, e ele pegava alguém aqui como testemunha dele e dizia assim, fala para mim o número do RG. A pessoa lá, a filha dele, sem olhar, sem saber nada, falava o número do RG. Fala o nome do pai, dizia o nome do pai. O nome da mãe, cidade onde nasceu, data de nascimento, CPF. Ele dizia tudo e o povo, E Satanás devia estar batendo palma, né? Assim mesmo. Então, o povo admirando isso, ou seja, ele trabalha como? Ele trabalha a respeito de informações. Um demoninho aqui, outro ali, a informação é essa. Simples, o povo cai assim de uma forma e admirem dessas coisas. Então, ainda tem que admirar essas coisas, fazer o quê, né? Mas, deixa eu voltar aqui para o meu comentário, deixa eu ver se tem algum comentário aqui, se não tiver, né? Eu vou... Travou, já destravou já, eu acho, né? Já destravou, eu acho. Tá legal. Essa chuva, né? Esse tempo aqui, eu acredito que deve ter causado algumas coisas aí, né? Que devem ter atrapalhado um pouquinho aqui com relação à nossa transmissão. Mas graças a Deus, eu creio que agora vai estar normalizando, tá bom? Então tá, vamos lá. Então, querido, olhando para isso aí, olha, agora quando nós falamos aqui a respeito de anjos maus, eles são forças espirituais do mal. Muitas pessoas não acreditam, infelizmente, muitas pessoas elas não acreditam, né?
nessas coisas, muitas pessoas não acreditam em demônio. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não acredita em demônio, você também não acredita em anjo. Se você não acredita que Satanás existe, ele é o que é, um tranqueiro, é um traste, você também não acredita em Deus. Porque Deus, ele fala de tudo isso. Você entendeu? Deus, Jesus, Espírito Santo mostra na sua palavra de tudo isso. Então, para que nós venhamos realmente acreditar, quando eu digo assim, eu creio na palavra de Deus, eu tenho que acreditar em tudo aquilo que está escrito. Então, se está escrito, eu sou obrigado a acreditar. Senão, eu não creio em Deus. Então, eu preciso crer, né? E eu preciso acreditar naquilo que está escrito. Então, anjos maus, eles são forças espirituais do mal, né? E eles vêm aí especificamente para causar realmente mal. Eles vêm para causar dano tanto na vida das pessoas. Existem espíritos, por exemplo, que são familiares. O livro de Isaías fala sobre isso. Espíritos que vêm causando terror ali diretamente nas famílias, né? Pais, filhos, vida conjugal. Existem espíritos que vêm ali simplesmente para destruir, para levar famílias à destruição, né? E tem mais ainda. Quando, por exemplo, ele vem, o anjo mau, por exemplo, o espírito mau, ele vem para atuar na vida de alguém e ele encontra resistência, normalmente esse é o procedimento normal, tá? Não estou dizendo que ele vai fazer na vida desse, na vida do outro. É o procedimento normal. Como dá certo, então ele nunca muda a estratégia. Quando ele tenta alguém ali, ele não consegue, ele sempre vai em alguém ali que essa pessoa mais ama e de certa forma ele vai abalar. E isso ele faz muito. É o costume dele, né? É a chantagem dele. Como se ele pegasse alguém ali de refém, né? Como quem diz, eu tenho um refém aqui. Isso vai quebrantar a pessoa. Então, as estratégias dele, elas não mudam, tá? Então, assim como diz, né, o livro do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, né, ele vem para matar, né, para roubar, vem para destruir práticas de um ladrão. Que um ladrão, que o bandido faz, né? E assim como diz também, né, lá o Evangelho de Mateus, capítulo 12, ele vem ali, quando ele tem oportunidade, ele leva espíritos piores que ele, quando ele encontra a casa vazia e adornada. Então ele vem especificamente para destruir vidas mesmo, tá? E eles são dominadores. O que é alguém dominador? Bom, o nome já é bem sugestivo, né? O nome já é bem claro, né? Ele tem essa possessão, essa questão de dominar, realmente escravizar, né? Diferente de Deus, que trata os seus adeptos, né? E trata ali os seus súditos como filhos, né? Filhos amados, né? E trata realmente como filhos, né? Não só chama, mas trata realmente como filhos e dá o de melhor para os seus filhos. Do outro lado, Satanás, ele tanto maltrata os seus súditos, seus seguidores, como também vai levá-los para o inferno, sabe? Para você ter ideia. Então, é uma diferença extrema, né? É 880, né? Então, a Joana estudou um pouco disso. Sim, sim. Então, são ali os dois extremos, né? Tive que enfrentar isso com a misericórdia de Deus. Então, daqui a pouco a gente vai comentar um pouco a respeito de justamente essa questão de possessão, tá? Alguma coisa assim a respeito disso. Eu acredito que talvez não todas as pessoas participaram já de momentos assim de possessão, né? De ter que expulsar realmente um espírito mal da vida de alguém, tá? Mas daqui a pouco a gente fala um pouco a respeito disso, tá bom? Então, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, eu quero ler para vocês, está escrito assim: E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo que havia ficado muito bom. E passaram a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Ou seja, significa que Deus criou tudo bom. As coisas se perverteram, mas tudo que Deus criou foi bom, tá? E... Por exemplo, em João capítulo 8, também no versículo de número 44, também mostra que, eu sempre digo isso, eu sempre uso essas expressões na época de batismo, né, quando a gente está batizando algumas pessoas ali. Eu sempre comento o seguinte: a pessoa ela passa a se parecer, né, com o seu pai. Ou seja, se as atitudes da pessoa são atitudes boas, então ela começa a se parecer com o pai dela. Por exemplo, os discípulos, no livro de Atos, lá no capítulo 12, enfim, em diante ali, eles foram chamados de cristãos. Por que eles foram chamados de cristãos? Porque as atitudes deles eram parecidas com a de Cristo, que é Filho de Deus. Então, ou seja, parecidos com o Pai, né? Lá, que é Deus, na ramificação aí. Então, por exemplo, olha o que Jesus disse aqui para os
para os judeus, olha o que Jesus disse a eles. João capítulo 8, verso 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Os filhos do diabo querem realizar o quê? O desejo do pai deles. Se o meu pai quer que eu faça isso, eu faço. Olha só. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. E quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, é aquilo que nós comentamos sempre. Algumas pessoas até comentam, né, a respeito de pecado, de coisas assim, querido. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas assim que muitas pessoas tropeçam tanto e, na verdade, acabam usando armas do diabo para se defender, usando mentiras, usando tantas coisas assim, sabe? Para não ficar em situação ruim. Então, até, por exemplo, a pessoa mentirosa, ela pode não estar assim, sendo possessa, mas ela usou uma arma do diabo para se defender e, né, pode não estar sendo ali possessa. Porém, influência pelo menos houve, né? Então, fica aí para você ter ideia. E agora eu quero ler para você também o que está escrito aqui em Mateus capítulo de número... Eu vou ler Marcos capítulo 8, versículo de número 38. Aqui olhando, né, com relação aos anjos que estão nos céus, aos anjos de Deus. Marcos capítulo 8, verso de número 38. Se alguém se envergonhar das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, nós entendemos que os anjos, eles são uma espécie de testemunha diante de Deus. Então, tudo isso, toda a nossa vida está sendo assistida pelo céu aqui na terra, né? É bom a gente entender isso, né? Que nada, absolutamente nada daquilo que a gente faz fica em oculto, né? Quando se fala a respeito de nuvem de testemunha, lá em Hebreus, claro que a gente está falando a respeito de um outro assunto, de uma outra questão. Nós falamos a respeito dos mártires, né? Claro que sim. Porém, nós entendemos também, podemos trazer para dois tempos, isso podemos até trazer para o nosso tempo, embora não seja o contexto real, mas nós podemos até trazer para isso. A nossa vida tem testemunhos. Aqui, por exemplo, na terra, no inferno, testemunhos estão lá para apontar acusação para nós e testemunho no céu, como nós acabamos de ler. Se envergonharmos aqui, está sendo registrado no céu, né? E com certeza isso vai ser cobrado um dia de nós, tá bom? Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, aqui procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo, né? Não tenha preferidos, né? Mas tratar assim todos do mesmo modo, né? De uma maneira geral, tá legal? E deixa eu dar uma passeadinha aqui de novo pelos comentários aqui. Então vamos voltar para cá. Não sei se você teve a oportunidade de participar, ou privilégio ou desprivilégio, não sei, né? Não sei como é que você vai entender ou encarar assim, de estar orando assim, repreendendo o espírito maligno e expulsando o espírito maligno, né? Muitas pessoas, às vezes, quando ouvem aquela manifestação toda, por quê? Porque o que ele tenta fazer, querido? Quando ele se aposta de uma pessoa, é porque ele encontrou um vazio na vida daquela pessoa, né? A pessoa fragilizada muitas vezes, né? Ele encontrou um vazio na vida da pessoa e ele entrou, né, naquela brecha e a brecha foi se dando, aconteceu e ele entrou, invadiu aquele espaço ali, né? E ele tomou proporção e acabou possuindo a pessoa. E nós entendemos que assim como os anjos de Deus, eles estão específicos nas suas ações, também os demônios. Existem espíritos, por exemplo, que levam a pessoa a se embriagar. Existe espírito, por exemplo, que leva a pessoa a se prostituir. Existem espíritos, por exemplo, que levam a pessoa, por exemplo, a se corromper, a mentir. Então, a Bíblia chama de espírito de mentira. Então, ou seja, cada espírito também ele tem uma função específica no seu trabalho. Então, nós entendemos que e às vezes, eu acredito até mesmo que talvez a maneira mais fácil ou mais simples, eu posso dizer assim, de se lidar com demônios, eu acredito que a maneira mais simples seja aquele que se manifesta realmente. Porque se manifesta, a pessoa, o cristão, né, que está ali com a vida com Deus, ele vai lá, põe a mão sobre a cabeça da pessoa, ele expulsa, ele fala, sai em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus e manda embora e tal. E aquele espírito tem que sair.
autoridade que há no nome de Jesus, né? Então esse talvez seja ali o mais, a maneira mais simples. Por quê? Porque ele já está mostrando que está lá, né? Ele já está mostrando que está lá. Então quando você põe, ali quando você vai orar por alguém, por exemplo, você põe a mão na cabeça da pessoa, a pessoa que está perturbada, por exemplo, qual é o símbolo de você estar colocando a mão na cabeça da pessoa? Significa que você está, a tua autoridade está sobre a pessoa, ou a pessoa está debaixo da tua autoridade. Assim, por exemplo. Só vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que essa garrafa aqui é uma pessoa, vamos supor. E eu vou orar por ela, olha só, eu vou colocar a minha mão na cabeça dela, então eu estou mostrando que eu tenho autoridade sobre ela. Então, por isso que não deixe todas as pessoas que abraço você para orar, mas quando alguém coloca a mão sobre a tua cabeça, você sabe o que está acontecendo? Você está dando legalidade para que a pessoa, o que tem sobre ela, seja liberado sobre a tua vida. Então é muito, muito importante você saber quem é que põe a mão na tua cabeça, tá? Muito importante, tá? Não sai e coloca, ora por mim, ora por mim. Negativo, ora por mim, ora daí mesmo, tá? Vamos orar junto aqui. Então é muito importante esse tipo de coisa aí, tá? Tem muitas pessoas aí, convida Deus, só Deus para ter misericórdia e às vezes colocando a mão na cabeça de muitas pessoas aí, e as pessoas não têm consciência disso, tá? Então, mas eu creio que assim, o mais simples é aquele que se manifesta e ele vai ser expulso em nome de Jesus e, né, se a pessoa não der mais legalidade, vai ficar liberta. Agora, por exemplo, aqueles espíritos, por exemplo, que eles agem, eles não se manifestam e a pessoa, por exemplo, vive uma vida mentirosa. A pessoa ela vive a vida corrupta, vive a vida de engano, vida de fofoca, vida de, querido, isso é espírito maligno. Ou seja, mas é algo assim, difícil de trabalhar. Por quê? Porque nem a própria pessoa às vezes reconhece que aquilo é tanta coisa. Sabe? Ou seja, ela tem isso como uma espécie de um comportamento. Cuidado com isso. Com aquilo que é comportamental. Os próprios espíritos muitas vezes levam a pessoa a ter um tipo de comportamento, o desvio de comportamento. Então é muito, muito interessante a gente poder dividir todas essas coisas, tá? Então, às vezes a pessoa, sabe, eu tenho um amigo, irmãos, ele mente tanto que, sabe, você não sabe o que é mentira, o que é verdade. Até ele acredita na mentira dele, sabe? É um negócio, é capaz de enganar até o cão, até Satanás com a mentira dele. Então, rapaz, o pessoal fala que é um dom, né? Eu falo que é um encosto que tem ali, é um espírito maligno que acompanha aquilo ali. Então é terrível. Deixa eu ler aqui os comentários. Eu trabalhei nisso, éramos um grupo de 5. Amém. O pastor ensinava a orientar, ter muito preparado, sim. Sim, exatamente. Exatamente. Por isso que nós precisamos constantemente, é o que nós comentamos sempre com os nossos diáconos, principalmente. Por que os nossos diáconos? Porque cada um tem a sua função também na igreja, né? E ali nós temos o pessoal, por exemplo, que o ministério de, por exemplo, o pessoal que trabalha com as crianças. Eles estão ali focados nas crianças e depois, né, na hora da pregação, normalmente eles vão estar trabalhando com as crianças. O pessoal que trabalha ali na recepção. A função deles é recepcionar, fazer com que a pessoa se sinta bem, né, e recepcionar, recepção. O pessoal do louvor está ali preparando a igreja para um momento de adoração. A pessoa que vai trazer a palavra, ele está ali focado, claro, numa visão mais ampla, deve estar, né, claro, mas focado naquele assunto. Os diáconos são, assim, um grupo de pessoas, assim, na igreja, muito importante, que tem que estar, assim, bem preparada. E eu tenho até alguns diáconos assistindo esse estudo de hoje, essa aula de hoje. Por que bem preparado? Porque os diáconos, eles têm essa liberdade. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você é diácono na sua igreja, deixa eu falar uma coisa para você. Diácono não fecha olho, tá? Diácono não fecha os olhos. Diácono fica que nem peixe, de olho regalado, tá? Não fecha os olhos, tá? Diácono não tem essa coisa de... não que não participe diretamente do culto, mas a função dele não é estar participando de uma forma ativa do culto, mas estar ali observando o comportamento da igreja, como as coisas estão acontecendo. É por isso que o diácono não pode ficar distraído com qualquer coisa. O diácono, a partir do momento que ele chega na igreja, ele deve observar comportamentos. Ele tem que ser alguém assim, sensível, né? Por exemplo, para você ter ideia, eu vou ler para você o perfil, a característica do diácono, a característica de um diácono, para você ter ideia. Olha só. E apresentaram-se esses homens, apóstolos.
Eu vou ler para você aqui desde o primeiro versículo do capítulo 6 de Atos, que é aqui fala sobre a ordenança, né? Ali a separação dos diáconos. Olha só. Naqueles dias, Atos capítulo 6, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus da fala grega, né? Os helenistas, né? Falavam isso aí, dependendo da sua tradução, usa essa expressão. Os judeus da fala grega, porque os judeus eles eram espalhados ali pela região, né? Então por isso que fala assim. Então os judeus das falas gregas, eles, entre eles queixaram-se dos judeus da fala hebraica, porque suas próprias viúvas estavam sendo esquecidas da distribuição de alimentos diários, né? Enfim, por isso os 12, eles reuniram-se ali, todos os discípulos disseram, não é certo e negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Você percebe você percebe a finalidade da pessoa que tem ali palavra, né? Que está direcionada ali para ministrar a palavra, e pessoa que está ali para cuidar do povo. Você percebe na época, não? Você percebe? Olha só. Então, eles disseram assim, nós não vamos deixar aqui a questão da palavra para estar aí correndo atrás do povo para fazer trabalho social, para isso, para aquilo. É isso que eles estavam querendo dizer. Aí eles disseram assim, versículo 3 do capítulo 6 de Atos. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens, aqui os diáconos, de bom testemunho. Olha só um diácono que tem que ser, querido. Olha só, guarda aí. De bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, cheio de Espírito Santo, cheio de sabedoria, tá bom? E passaremos essa tarefa para eles e nos dedicaremos à oração e ministério da palavra. Você percebe que a liderança da igreja, a que eles iam se dedicar, querido? A ministério da palavra e a oração. Então eu fico pensando assim, por exemplo, algumas pessoas elas têm dificuldade de entender, porque eu acredito que Atos é a base para a igreja. Então, eu fico assim com dificuldade para entender o porquê que muitas pessoas elas olham e não têm ministério da palavra como um trabalho na igreja. Sabe? Então, o ministério, o que está ali na frente do ministério da palavra, qual a função dele? Oração, olha só, ministério da oração, né? E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Presta atenção. É por isso que você olha, por exemplo, para a igreja de Atos, você vê aquela coisa, né? Nos nossos tempos, pela infidelidade muitas vezes, né, de muitas igrejas, os pastores mal conseguem frequentar os cultos. Você vê a distorção de valores, né? E Atos é um livro que deveria ser lido por todo cristão, né? Agora, olha só, então porque a questão também não é essa, vamos voltar para cá. Só aproveitei o gancho aqui. Mas você percebe o perfil dos diáconos? Né? Então, eles deveriam ter um bom testemunho, eles deveriam ser cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, né, para poder estar assumindo esse trabalho. Por que cheio de Espírito Santo, cheio de sabedoria? Porque eles iriam precisar exatamente por isso, exatamente para essa função, né? Então, é por isso que eu louvo a Deus, porque os nossos diáconos estão aqui participando, eu vi o nome deles lá, eu vi o nome da irmã Vera, a irmã Vera está sempre conosco, né? Juntamente com o meu irmão Luiz e também meu irmão Zé do Carmo, que é o líder dos diáconos, aqui com a irmã Maria também. Eu louvo a Deus por isso. Então, eu louvo a Deus por isso. Mas, querido, então há uma necessidade, sim, claro, de nós nos instruirmos da palavra para nós sabermos qual é o nosso lugar em Deus e qual é o nosso lugar na obra de Deus. O que eu devo fazer realmente? Tá? Futuramente nós vamos ter cursos para obreiros, em específico, assim. Claro que essa aula é uma aula assim, meio que geral, né, falando sobre anjos, mas algo assim meio que generalizado para toda a igreja, para todo o povo, embora seja um curso, assim, umas aulas. Mas é interessante a gente ter cursos assim, específicos para isso, para aquilo, para líder, para diácono, para que cada um entenda realmente qual é a tua função. Então o diácono é bem interessante porque ele precisa estar ativo, né, olhando ali a igreja, o comportamento. E diácono, querido, deixa eu falar uma coisa para intercedendo, irmãos. Olha, há maneiras de interceder. É como, por exemplo, quando você olha para o livro de Neemias, quando o rei olhou para Neemias, por exemplo, e disse assim: você está doente, porque o teu rosto não está bem. Né? E eu vejo que isso não é, né, é do espírito. Olha o que ele disse a ele, né? Tristeza de espírito. E aí ele orou a Deus e respondeu para o rei. Mas ele orou a Deus, querido, ele não levantou as mãos e disse: meu Deus e meu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de... Sabe? Não, aquela coisa interna, é um momento de intercessão, ele e Deus.
E o Senhor trouxe a palavra de sabedoria a ele, aí então ele pôde dizer ao rei, olha rei, se for do teu agrado, então olha só, minha cidade está destruída, aquela coisa toda, ele pôde reconstruir ali os muros de Jerusalém. Mas olha só, voltando para cá, então você percebe que quando se fala a respeito de intercessão, é algo ali no teu íntimo, né? A Bíblia diz lá em Tessalonicenses, sempre orando no Espírito. Ou seja, aquela coisa lá no interior. Eu estou aqui, por exemplo, mas eu estou intercedendo dentro de mim. Eu estou intercedendo por aquele momento, sabe? Então, o diácono é exatamente isso. O papel do diácono é exatamente esse. Não é bater papo em horário do culto. Aliás, o horário do culto é horário do culto. A hora de bater papo é horário de bater papo, né? Tem tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3 fala disso, né? O pior horário que tem para bater papo é o horário do culto, né? Mas enfim. Então, os diáconos eles têm que estar assim, atentos realmente às coisas que acontecem. Né? E quando, por exemplo, há uma manifestação, há alguma coisa assim desse tipo, dessa natureza, não, se aconselha, por exemplo, aos diáconos, nessa sabedoria e ali na direção do Espírito Santo, estar agindo exatamente assim, tá bom? Então, há, por exemplo, pessoas que chegam para perturbar o culto, aí não. Se, por exemplo, chega alguma pessoa, a pessoa percebe que não, o diácono percebe que a pessoa não está legal, por exemplo, não está bem, alguma coisa está acontecendo com essa pessoa, não está bem, mas está um comportamento ali, sabe, nivelado, não há problema algum, deixa ali que daqui a pouco vai acontecer alguma coisa. Então, mas agora quando dá aquela manifestação de querer realmente tirar a atenção das pessoas para si, aí é melhor ir um pouco a fundo, tá? Então, mas essa responsabilidade é diretamente ali dos diáconos, tá? E quem tem vários dons? Sim. Quando a gente fala assim, a respeito de dons, né, a gente fala dons, como diz lá em 1 Coríntios, explora bastante essa questão de dons aí. 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14 fala sobre isso. Bom, o 12 fala assim mais a respeito, o 13 fala mais a respeito do amor, mas tá mais entre 12 e 14 ali. Mas 12, 13 e 14, se você ler sobre isso, né, fala especificamente sobre dons. Mas os dons eles são ferramentas para o trabalho na obra, né? São ferramentas para o trabalho na obra. Para isso são os dons. São maneira, por exemplo, tem coisa, por exemplo, que eu não busco, né, de Deus, porque para mim a utilidade. Então, a pessoa ela busca, por exemplo, um dom, né, que ela vai entender que aquilo vai ser uma ferramenta para a obra, para o trabalho daquilo que Deus colocou na mão dela. Por exemplo, ferramentas aí para que justamente nós pudéssemos fazer com excelência aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Você pode pedir, por exemplo, o dom de sabedoria. Você pode pedir, por exemplo, a palavra de sabedoria a Deus. E Deus vai, eu tenho certeza, dar a palavra para você. E você ter facilidade para você ministrar a palavra, para você liberar para a igreja os dons espirituais, né? A gente procurando aí em 1 Coríntios aí, só que assim, quando eu olho para dom, eu acho muito interessante, né? Deixa eu ver. Tem pessoas que têm vários dons, é certo? Sim, sim. O apóstolo Paulo mesmo, ele comentava sobre... o apóstolo Paulo mesmo, ele comentava sobre dons, né? E ele comentava ali para os coríntios, ele falou, eu tenho mais dons que todos vocês, né? O Paulo falou sobre isso. Então, é certo, sim, claro. Você pode buscar a ferramenta, capacitação, né, para o seu trabalho, e o dom te capacita. Né? O dom é uma capacitação de Deus, né? Uma ferramenta, uma capacitação de Deus para o trabalho. Só é preciso muito cuidado assim, para usar os dons, porque algumas pessoas às vezes têm tantos dons, outras pessoas têm menos dons, ou muitas vezes não têm aquele dom e tal. Às vezes a pessoa muitas vezes ela começa a se engrandecer, entrar soberba no coração, achar que é alguma coisa mais que o irmão. Lembra lá da queda que nós estudamos sobre isso, nós falamos sobre isso, né? Lá de Satanás. O que brotou no coração dele? Né? O orgulho, a soberba no coração dele. Por quê? Porque ele era o cara, né? Abaixo de Deus ele estava ali dominando tudo, então ele achou que ele podia sentar no trono. Então tanto que, por exemplo, quando a gente olha para a igreja, a gente não ia entrar direto nesse assunto, que foge um pouquinho, né? Mas enfim, a igreja que é mais repleta de dons, nós entendemos que é a igreja de Coríntios. Nós vemos aí, na leitura nós podemos perceber. Porém, a igreja mais problemática que Paulo teve para poder tratar com ela. Igreja problemática, a igreja de Coríntios. Igreja cheia de dons. Então, o dom não vai ajudar muito, mas tem que tomar muito cuidado para isso não servir também de tropeço. Tudo que vem nas nossas mãos, nós não sabemos utilizar da maneira correta, pode servir de tropeço, isso não é bom, tá? Minha Vera Zanin está travando um pouquinho. Aqui tá, eu creio que é um mau tempo, irmã Vera. Eu estou aqui dentro de casa, né? Estou aqui na sala da minha casa. Do lado do roteador do Wi-Fi, eu acredito que o tempo está fazendo com que isso
venha estar acontecendo esses travamentos. Eu creio que o tempo tá fazendo com que isso aconteça. Tá legal? Tem mais algum comentário? Deixa eu ver aqui. Então, querido, eu vou dar um tempinho para você, tá? E se tiver algum comentário, você pode deixar aí, tá bom? E se não tiver, tudo bem. Mas se tiver algum comentário, você pode deixar seu comentário aí. E nós estaremos aí, na medida do possível, claro, né, respondendo aí sua pergunta em nome de Jesus Cristo, tá bom? Lembrando que essa área de angiologia, né, ela abrange bastante, né? Ela abrange aí um campo legal. E quando fala sobre angiologia, é interessante, tá? Nós vemos a respeito de anjo da guarda, né? Esse anjo que está sempre a nossa proteção aí, é o nosso protetor, né? Como o próprio salmista fala sobre isso, o anjo guarda, né? Aqueles que o temem e os livra. No próprio debate lá na Monte da Tentação, quando foi dito lá, né? Dará ordem aos teus anjos a teu respeito para que não tropece pedra alguma te guarde. Anjo da guarda. Então você vê, existem anjos que guardam sim a vida da pessoa, né? Guarda ali aquela proteção, como diz lá, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 5, versículos 7, 8, 9, ali, que diz que o Satanás está ali bramando ao derredor, né? Dos cristãos, buscando a quem possa tragar. Por que ao derredor? Porque ao redor está ali a proteção do anjo de Deus, das nossas vidas, do anjo do Senhor. Então, ou seja, o anjo, nós estamos sendo guardados constantemente, o tempo todo. Então, lembra que nós lemos lá? O anjo guardando a entrada do Jardim do Éden? Sim, o anjo, uma das funções do anjo, por exemplo, é guardar. Nesse caso, guardando aqui as nossas vidas. Tá legal? Eu acho que não tem nem mais um comentário. Se você quiser que eu comente sobre alguma coisa, coloca aí, tá bom? Em nome de Jesus. Não sei se você tem alguma dúvida, eu deixei uma pitadinha de algum assunto por finalzinho da última aula que vai semana que vem. Eu deixei a apostila. Eu já enviei a apostila para vocês, né? Vocês podem estar acompanhando direto na apostila, só que eu não fico firmado e fixado direto na apostila. Eu pego a apostila, mas eu pego também assuntos assim. Eu tenho materiais aqui do meu lado. Tem esses aqui, tenho também livro de doutrinas bíblicas, né? E também meditação na própria palavra. Então eu procuro estar abrindo um pouco mais o leque para que a gente não fique diretamente na apostila. Tanto porque você tem o meu escrito ali, né? E você tem também os meus versículos, né? Que eu separei para colocar ali. Então, se eu estar lendo a apostila para você, a apostila você já lê aí, né? Você está com ela para você ler, você pode ler ela. Então é interessante a gente estar fazendo esses comentários avulsos e paralelos também para fortalecer aí o conhecimento nosso, né? E a gente poder estar conversando um pouco a respeito desse assunto e até aprendendo um pouco mais. Bom, mais nenhum comentário? 1, 2, 3, 4, 5. Bom, eu acredito que não há nenhum comentário a mais, tá bom? Então, eu acredito que eu vou encerrando por aqui. Eu vou falando e vou lendo aqui. Se aparecer alguém que nós estejamos aí entrando na tua casa, ministrando o estudo da palavra de Deus, responsabilidade muito grande por estar entrando na tua casa, ministrando algo de Deus para a tua vida. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. É um prazer, é uma honra para mim receber esse crédito teu, tá? Obrigado mesmo. E a minha oração é que tudo isso que você aprenda aqui, tá? Você possa carregar para o teu ministério. Não sei se você é um diácono aí, se você é um pastor, se você é um obreiro, se você é um membro só, não sei o que você é, ou o chamado que Deus tem para a tua vida. Mas a minha instrução, a minha orientação para a tua vida é que você guarde esses ensinamentos para a tua vida toda. Eu não tive essas oportunidades que você está tendo quando eu me converti ao Evangelho. Eu não tive, tá? Não tive essas oportunidades de estar sendo discipulado, de estar recebendo curso assim na minha casa, sabe, onde eu posso estar com os meus materiais estudando e acompanhando. Eu não tive, eu tive que correr atrás mesmo, correr atrás de escolas teológicas para estar aprendendo depois de um dia cansativo de trabalho e varando noites, porque eu dava aula na escola bíblica, eu varava a noite estudando, minha esposa é testemunha disso. Eu não dormia, minha escola bíblica era de domingo de manhã, rapaz, eu não dormia de sábado para domingo, eu não dormia, sabe, estudando, buscando respostas para aquele tema, para aquele texto. Eu escrevi uma apostila do lado da apostila. Os meus próprios estudos baseados na apostila. De preocupação de o que eu vou falar. Na minha sala de aula tinha 4 pastores. 4 pastores. O meu, da igreja onde eu era pastor, o pastor da sede lá, e mais 2 auxiliares da sede.
Então, capaz, mais os homens da igreja. Então, eu varava a noite estudando, sabe? Então, quando eu me converti ao evangelho, eu não passei a ler a Bíblia, mas eu passei a estudar a Bíblia desde então, querer saber mais da Bíblia. Então, é uma caminhada. Já faz 27 anos que eu me converti ao evangelho, então o caminho é infinito. Você pode ter certeza disso. Eu estou procurando, buscando aperfeiçoar cada dia mais para que Deus possa dar graça para mim, para que a gente possa estar caminhando juntos. Mas é uma coisa que eu digo para você, nunca pare de estudar, nunca pare de crescer diante de Deus, nunca pare. Mas outra coisa para encerrar agora, seja sempre humilde em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você recebe da parte de Deus. Tá? O que Deus dá para nós não é para nossa arrogância, não é para nossa soberba, mas é para nós dividirmos para as pessoas que não têm. Então, se Deus te der conhecimento um dia, divida com as pessoas. Tá? Se Deus te der aquilo que você vai ter, aquilo que eu creio que Deus vai colocar na tua mão, procure abençoar a vida das pessoas em nome de Jesus. Tá bom, querido? Eu tenho certeza que Deus vai sempre te honrar, porque o propósito dele é para a glória dele. Tá bom? Então, eu fico por aqui. Né? Agradeço a todos mais uma vez pelo carinho, por tudo. Então, na próxima aula, próxima terça-feira, às 8 horas da noite, a gente se encontra aqui novamente, tá bom? Com a última aula aí de angiologia. Queridos, Deus abençoe, graça e paz. Qualquer pergunta que vocês tiverem, coloca lá no grupo, tá? Se vocês quiserem alguma pergunta, aí eu vou fazer um vídeo relacionado à pergunta de vocês, tá? Então, a pergunta que foi colocada foi postada lá no grupo nosso que nós temos lá, tá bom? Eu vou fazer dele um vídeo, fazer daquela pergunta um vídeo postando no nosso canal. E você vai ter a resposta aí, bíblica, né, com a base da palavra de Deus. Deus abençoe, graça e paz. Um abraço, até terça, se Deus quiser. E não se esquece, quinta-feira tem aí a campanha Em Busca do Meu Milagre. Né? O evangelista Felipe está na frente desse trabalho. Tem sido bênção para as nossas vidas. Igreja Batista de Vila Helena, Rua Carlos Evaso, número 21, bairro de Vila Helena, cidade de Sorocaba. Você é o meu convidado. Graça e paz, Deus abençoe. Um abraço, até a próxima.